Então, isso aqui dividido por g de x menos g de p. Tá bom? Aí você bate o olho e fala assim, puxa, isso aqui está quase a derivada da f no denominador. Só que eu tenho um g de x aqui. Eu não queria que fosse um g de x. Eu queria que fosse uma variável. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma mudança de variável. Eu posso chamar, por exemplo, u de g de x. E com isso, eu vou ter aqui limite de x indo a p de 1 sobre f de u menos f do g de p, tudo isso dividido por u menos g de p. Agora, observa o que a gente conseguiu aqui embaixo, no denominador. Olha só, esse cara do denominador é exatamente a derivada da f, né, no g de p. Então, eu uso que o limite da divisão é a divisão dos limites, e eu vou ter que esse cara aqui é a mesma coisa que 1 sobre f' da g de p. Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que a minha g, ela é derivável no p. Além disso, eu acabei de mostrar que a derivada dela no p é 1 sobre f' de g de p. Tá bom? Isso aqui vai ser bem útil para a gente. Tá? Muito bem. E lógico que foi usado que a f' no g de p é diferente de zero. Muito bem. Tá feito. Agora nós vamos aplicar essas coisas. Tá bom? Antes de aplicar, eu quero só fazer uma observação, né? Para a gente ficar bem claro o que a gente acabou de ver. Lembrando que a f, a f é inversível e a g é a inversa da f. Então, em outras palavras, o que eu acabei de mostrar? Observação. Eu acabei de mostrar que a g, quem é g? É a f a menos 1. F a menos 1 é derivável em P. Desde que a F seja derivável no P e a G seja contínua, certo? E a derivada da F a menos 1, vou fazer assim, ó. F a menos 1, a derivada dela, F a menos 1, linha, no P, é igual a 1 sobre a F' da F a menos 1 de P. Isso aqui que a gente acabou de mostrar, certo? Muito bem. Mais uma informação importante que você pode estar falando. Poxa, professor, mas ainda tem F derivada, tudo bem. Derivada da F diferente de zero, tudo bem. Mas tem uma hipótese muito forte aí, que é G contínua. Posso retirar essa hipótese? E eu vou contar para vocês que pode, tá? Quando que você pode tirar essa hipótese? Quando a tua F for estritamente crescente ou decrescente, você vai ter que essa inversa vai ser contínua, tá? Então, todas as funções inversíveis que eu vou pegar, geralmente vai ser por quê? Porque a minha função ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente, e daí eu ganho de graça que a minha G é contínua. Aqui, desculpa, na hora da demonstração eu cometi um equívoco. Deixa eu corrigir, ó. Vamos fazer direito essa mudança de variável. U é g de x. Então eu tenho que pensar aqui no limite de x indo a p do u, que é o g de x. Mas a minha g, ela é contínua no p, então isso vai ser g de p, tá bom? E por consequência, esse cara vai ficar U indo em G de P, tá? Por isso que dá tudo certinho. Muito bem. Muito bem. Continuando. Certo. Agora vamos calcular as derivadas de algumas funções inversas. Primeiro exemplo. Nós já vimos que
a f, que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, indo no menos 1, 1, que pega um x e leva ele em seno de x, nós já vimos que essa função é inversível. Certo? E aí nós definimos a f a menos 1, de menos 1, 1, indo em menos π sobre 2, π sobre 2, como sendo o meu arco tangente, certo? Desculpa, arco seno. É o arco seno. Então, uma pergunta que surge naturalmente é: esse arco seno, quem que é a derivada dele? Lógico que lá atrás a gente já fez usando funções implícitas, mas agora eu quero fazer usando o teorema da função inversa. Porque lá atrás nós usamos o fato da f a menos 1 ser derivável. A gente não tinha isso a priori, mas agora nós temos, certo? Então, eu vou observar o seguinte. Note que f é derivada. Porque a f ela é estritamente crescente, certo? E a f a menos 1 é contínua. Por causa daquele fato que eu comentei antes com vocês. Então, deste modo, eu vou ter que a minha f a menos 1 ela é derivável. É derivável. E mais ainda, eu sei a cara para essa derivada. Pelo que nós fizemos acima, quem é a derivada da inversa? A derivada da inversa vai ser 1 sobre f' da f a menos 1 de x. Certo? Estou só aplicando o que foi visto aqui. Ó. No lugar de p, estou colocando x. Tá bom? Vai ser esse cara. Mas isso é o quê? Isso é 1 sobre... Quem é a f, pessoal? Aqui tem que tomar cuidado. Quem é a f? Vou colocar aqui f de y. F de y é seno de y. Então, quem que é a derivada dela? Derivada do seno é o cosseno, certo? Então, o que eu vou obter ali? Eu vou obter o seguinte. A f', então, vai ser cosseno do f a menos 1. O f a menos 1 já vou dar o nome dele, é o arco seno. Certo? Então, agora, para terminar, eu vou só escrever quem é o cosseno do arco seno, tá? Para isso, eu vou me lembrar do seguinte. Como? É a mesma coisa que a gente já fez antes. Cosseno do arco seno de x ao quadrado mais seno do arco seno de x ao quadrado é igual a 1. Mas eu observo o seguinte, o seno do arco seno é o próprio x. Então, eu vou ter que o cosseno do arco seno de x ao quadrado é igual a 1 menos esse x elevado ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Vou passar a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu passo a raiz quadrada aqui, passo a raiz quadrada aqui. Quando eu passo a raiz quadrada, né, a raiz quadrada de um número ao quadrado é sempre igual ao seu módulo.
Então, eu vou obter aqui o módulo do cosseno do arco seno de x. Mas daí eu me lembro, o meu arco seno... Diga. Tem como explicar de novo com o x além? Sim. Seno do arco seno. Qual é a definição do arco seno? O arco seno é o arco tal que o seno dele dá 1. Então, eu tinha aqui seno... Desculpa, dá x. Desculpa. X, certo? Aí, o que acontece? Você tinha aqui o quê? Seno do arco seno elevado ao quadrado. Então, eu vou levar esse cara ao quadrado. Desse lado e desse lado. Por isso, o que está dentro do quadrado dá o x ao quadrado. E se você pegar toda essa parcela aqui, toda essa parcela, vai ser o meu x ao quadrado que eu tinha colocado. Aí esse x ao quadrado eu passei ele para o outro lado. Então eu fiquei com o cosseno do arco seno ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Depois eu passei a raiz quadrada e eu extraí a raiz quadrada e saiu o módulo. Ficou mais claro? Ou ainda tem dúvida? Eu não ouvi. Ficou claro? Tá certo? Ficou. Tá certo. Ah, ótimo. Beleza. Agora eu vou observar o seguinte. O arco cosseno do arco seno. Mas onde está o meu arco seno? O meu arco seno está aqui, ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, vamos desenhar aqui o círculo trigonométrico. Aqui está o cosseno, aqui está o seno. O meu arco seno, ele está sempre mexendo aqui, ó, do menos π sobre 2 ao π sobre 2. Observa que quando eu estou nesse trecho, o meu cosseno é positivo. Se o meu cosseno é positivo, então o módulo do cosseno do arco seno vai ser exatamente igual ao cosseno do arco seno. Certo? Exatamente igual a isso. Agora, então, eu só vou substituir. Vou voltar nessa expressão aqui. Vou chamar ela de triângulo. Voltando em triângulo, o que eu vou ter? Voltando em triângulo. Eu vou ter que a derivada desse cara, ó, era isso daqui, mas esse cara, pelo que a gente falou, ele é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pronto. Por fim, observa o seguinte, né? Quem é a f a menos 1? É o arco seno, né? F a menos 1 é o arco seno. Então, o que eu estou falando é que a derivada do arco seno, ou seja, d dx do arco seno, dá 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Joia? Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu esse exemplo? Muito bem. Então, eu vou agora pôr um exemplo para vocês pensarem enquanto eu faço a chamada. Você tem que f, vou pegar f de menos π sobre 2 a π sobre 2, indo nos reais, pega um x e leva em tangente de x. E daí você pode fazer a f a menos 1, que vai do r no menos π sobre 2 ao π sobre 2, que pega um x e leva no que a gente chama de arco tangente de x. Certo? Que a gente já definiu antes. Agora o exercício é calcule
quem é a derivada do arco tangente? É a mesma ideia que a gente brincou antes, tá? Deixar aí para vocês pensarem um pouco enquanto eu faço a chamada. Isso. A função composta da própria x. Mas eu não entendi em que momento que você falou isso. Se você quiser comentar, Caio, foi alguma coisa que eu errei? Alguma coisa que eu falei? Pode falar. Foi só um comentário mesmo. Vamos lá. Começando a turma do bacharelado. Adeilton. Ok. Alice Natália. Ana Carla. Ok. Caio Lucas. Ok. Davi Domingos. Eduardo Carvalho. Ok. Ilcia Feitosa. Joene Mesquita. Ok. Lucas Hiroshi. Presente. Ok, obrigado. Lucas Mateus Ferreira. Ok. Matheus Kennedy. Ok. Matheus Santos. Ok. Mirosmar Santos. Presente. Ok, obrigado. Robert Rodrigo. Ok. Samuel Davi. Ok. Victor Manuel. Ok. Vinícius Nogueira. Ótimo. Toda vez que eu passo aqui pelo Vitor Manuel, eu lembro que eu tive um aluno, Vitor Manuel, um aluno muito bom. Dos alunos mais empolgados que eu já tive. Eita, deu erro aqui. Eu não acredito. Se o web saiu fora do ar bem na hora que eu estava fazendo a chamada. Tomara que eu não tenha perdido. Tá fora do ar. Vamos ver. Tomara que eu não tenha perdido, senão eu vou ter que fazer a chamada de novo. Frequência. Tá lento. Perdi. Vou fazer de novo aqui, rapidinho, pessoal. Desculpa. Então vamos lá de novo. Adeilton tá presente, né? Alice, acho que faltou. Ana Carla tá aí? Não lembro. Ok. Caio Lucas. De novo, pessoal. Ok. Davi Domingos. Faltou. Eduardo Carvalho. Ok. Ilcia. Faltou. Joene. Lucas Hiroshi. Presente. Ok, obrigado. Lucas Mateus. Ok. Matheus Kennedy. Faltou.
Matheus Santos. Mirosmar. Presente. Obrigado. Robert Rodrigo. Samuel Davi. Vitor Manuel. Oxe, não estava presente. E o Vinícius Nogueira. Ok. Pronto, agora deu certo. Ufa. Viu o chat aí? Alguém falou no chat? Matheus Kennedy, eu falei. Bruno acho que ainda não foi. Bruno é da licenciatura, né? Agora licenciatura. Eu fiz o bacharelado 2 vezes, pessoal, que o seu web ele tá me sacaneando. Agora eu não estou conseguindo abrir o diário da turma da licenciatura. Pronto, consegui. Então vamos lá. Andréia Leodório. Bruno Aleph. Tá aí, né? Charles Christian. Ok. Christian Matheus. Fábio Arthur. Gabriel Cavalcante. Presente. Obrigado. Raikkonen. Ok. Igor Eduardo. Iris Eugênio. Isabela Alves. Isamara Félix. Tá aí, né? Obrigado. Jonathan da Silva. Faltou. O José Amâncio. Faltou. José de Anchieta. Presente. Obrigado. Juniele. Faltou. Karina. Faltou. Professor Lemuel. Juniel Oi. falou no chat. Muito obrigado. Lemuel, acho que ergueu a mão agora, né? Agora a Letícia. Letícia tá aí. Ok, obrigado. Lucas Giovanni. Faltou. Maria Adriele. Faltou. Caridade. Matheus Alexandre. Faltou. Matheus Ferreira. Ok. Micaele Maria. Presente. Obrigado. Milane. Natália. Presente. Obrigado. Nicolas. Robert Rodrigues. Obrigado. E Tayane. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Fizeram o exercício? Vamos fazer aqui rapidinho. Então, o que eu faço, né? Solução. Primeira coisa que eu faço, né? Eu me lembro que como f é derivado e a f a menos 1 é contínua, nós teremos que a derivada da inversa, que é a derivada do arco tangente, é a derivada da inversa.
E a derivada da inversa, pelo teorema da função inversa, é 1 sobre a minha f' aplicada na f a menos 1 de x, certo? Mas isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser 1 sobre... Quem é a f'? De novo, vou fazer igual a gente fez acima. Eu observo que se f de y é tangente, quem é a f' de y? F' de y é a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Tá? Então, eu vou obter que esse cara vai ser a secante ao quadrado do meu f a menos 1 de x. Agora eu só vou reescrever. Quem é a f a menos 1? É o arco tangente. Então, é a secante do arco tangente de x, tudo isso elevado ao quadrado. Agora, para terminar, né, a gente vai novamente brincar com as identidades trigonométricas. Lembrando que, vamos lá então, seno do arco tangente de x ao quadrado mais cosseno do arco tangente de x ao quadrado, isso aqui dá 1. Então, preciso usar, de novo, do tangente, né? Então, eu vou multiplicar tudo pelo cosseno. Então, eu vou obter aqui, ó, seno. Vou multiplicar dos dois lados por 1 sobre cosseno ao quadrado. Seno do arco tangente de x sobre cosseno do arco tangente de x, esse cara ao quadrado, mais 1 ao quadrado, igual a 1 sobre cosseno do arco tangente de x. Esse cara está elevado ao quadrado. Agora, eu observo o seguinte. Seno sobre cosseno é tangente. Então, vai ser tangente do arco tangente de x elevado ao quadrado, mais 1, igual 1 sobre cosseno é secante. Então, é secante do arco tangente de x elevado ao quadrado. Agora, eu observo o seguinte, tangente do arco tangente dá x. Então, vai ser x elevado ao quadrado, mais 1, é igual a secante do arco tangente de x, tudo isso elevado ao quadrado. Agora, eu volto na expressão que eu tinha, ó. Eu não tinha aqui secante do arco tangente de x ao quadrado? Então, eu vou voltar aqui nesse triângulo. Voltando no triângulo, o que eu tenho? Vamos por triângulo. Eu vou obter esse cara aqui. Vou apagar as coisas do miolo. Então, esse bicho aqui, né, vai ser a derivada do arco tangente. Mas esse denominador, nós já vimos quanto é que ele dá. Ele vai dar 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, eu acabei de demonstrar que a derivada do arco tangente vai dar 1 sobre x ao quadrado mais 1, certo? Então, nós acabamos de demonstrar que a derivada do arco tangente de x é igual a 1 sobre
x ao quadrado mais 1, ou é muito comum você ver nos livros escrito como 1 mais x ao quadrado. Certo? Então, beleza, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Vou deixar só de tarefa para vocês um exercíciozinho. Calculem para mim, exercício. Veja no livro, se não conseguir. Mas é para ser bem fácil, tá? Esse exercício. Exercício. Calcule. É só aplicar o que a gente já fez. dy por dx, quando no item A, o y é o arco seno do x ao quadrado, e no item B, o y é o x arco tangente do 3x. Tá bom, pessoal? Então, fica esses exercícios de tarefa para vocês e a gente se vê na próxima aula. Eu vou encerrar a gravação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Obrigado pela presença e até mais.